A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui na nossa Escola Bíblica Dominical para tratarmos de assuntos relativos, referentes à palavra do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem, que a sua semana tenha sido uma semana muito abençoada. Você esteja bem aí na sua casa, juntamente com a sua família. E vamos mais uma vez aqui estudar a palavra do Senhor, procurar, como diz um hino famoso dos Salmos e Hinos, procurar ciência na palavra do Senhor. Nós acabamos aí uma série de estudos bíblicos daqui na Escola Bíblica Dominical sobre os livros apócrifos. Antes também nós estamos estudando sobre a introdução às Escrituras, a formação da Bíblia, a inspiração, a escritura, como é que a Bíblia foi escrita, a preservação, enfim, nós estudamos aí muitos domingos só sobre a Bíblia Sagrada e vamos continuar, sim, estudando só sobre a Bíblia Sagrada. Nós teremos aqui muitas lições, tanto aqui no nosso canal, como na nossa igreja, nosso templo, quando tudo voltar ao normal, sobre as Escrituras, os livros das Escrituras, os departamentos, as divisões, livro por livro, enfim, temos uma maratona ampla para que a gente possa para que nós possamos nos tornar sábios segundo a palavra do Senhor Deus. Aí você pode perguntar, e por que eu preciso me tornar sábio? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre a sabedoria espiritual. Onde é que a Bíblia fala disso? E a importância disso para nós, e como é que nós podemos ser sábios espirituais, e onde buscar esta sabedoria espiritual. Onde é que está esta sabedoria que nós precisamos como cristãos ter para que nós possamos amadurecer como crentes diante do Senhor? Nós precisamos ser crentes maduros. Maturidade é o alvo de Deus para nós, como seus seguidores. E como é que nós amadurecemos diante do Senhor? Hoje quero falar com você sobre o tema sabedoria espiritual. Mas antes eu quero orar com você, pedir a Deus que nos abençoe e nos dirija nessa nossa meditação na palavra do Senhor. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti, meu Deus, por estarmos aqui. Agradecemos porque o Senhor tem sido fiel e abençoado o Teu povo. Pedimos preservação do mal, Pai. Preserva a Tua igreja do mal, meu Senhor. Abençoa cada família que está me vendo agora, que vai me ver ainda no tempo futuro, através deste vídeo. Em nome de Jesus, nos dá um domingo em Tua presença. Logo mais à noite, que nós estejamos presentes ali, louvando o Teu nome no culto, Senhor Deus eterno, cada um com a sua família, vendo no seu televisor, no seu iPad, no seu celular, no seu computador, e louvando ao Senhor juntos conosco aqui no culto de louvor, logo mais às 18 horas. Nós te agradecemos, meu Pai, pela Tua proteção e direção, e te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Desde ontem, a nossa igreja continua em festa. Terça-feira foi o primeiro culto, nós tivemos alusivo ao nosso aniversário de 88 anos. Ontem nós tivemos a nossa live, que foi uma bênção ali, você deve ter assistido a nossa live, 3 horas aí de programação, muito abençoada. Hoje a Escola Bíblica está aqui, louvando a Deus por mais um ano de nossa igreja. E logo mais às 18 horas, nós estaremos encerrando esta programação. 88 anos de bênção que Deus tem dado à primeira igreja congregacional de João Pessoa. Parabéns a todos os irmãos, parabéns a todos nós. A palavra do Senhor está em Efésios, capítulo 5, verso 15 ao verso 17. Efésios, capítulo 15, Efésios, capítulo 5, verso 15 ao verso 17, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, sem juízo, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está aqui nos pedindo que nós não sejamos sem juízo, mas que nós sejamos sábios, que nós possamos ter sabedoria diante de Deus. Meus irmãos, nós sabemos que um diploma faz muita diferença hoje em dia, né? Então, uma pessoa que tem um diploma hoje, ele tem mais facilidades
uma boa faculdade, tem mais facilidades de se colocar na vida. Com a palavra de Deus, com a vida cristã, não é diferente. Vive uma vida de maior intimidade com o Senhor quem conhece mais ao Senhor, quem conhece mais a sua palavra, quem vive mais de acordo com a sua palavra. Para isso, nós precisamos de sabedoria espiritual. Veja o versículo 15 aí. O que é que o apóstolo Paulo diz? Ele diz assim, ó: portanto, vejam prudentemente como vocês andam, não como sem juízo, mas como sábios. O apóstolo Paulo aqui está dizendo para nós precisamos ser sábios, nós precisamos andar como pessoas sábias diante do mundo que nos cerca. É uma recomendação do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. A sabedoria espiritual é tão importante para a vida do cristão, que não só aqui, mas em vários outros lugares, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Por exemplo, no capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. No capítulo 1, verso 8, no capítulo 1, verso 17, ele diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Em Colossenses, capítulo número 1, versículo 9, Colossenses 1, 9, Paulo diz assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês possam transbordar em pleno conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Veja a oração do apóstolo, que aqueles irmãos tivessem sabedoria e entendimento espiritual. Em Colossenses capítulo 1, versículo 28, ele diz assim, Colossenses 1, 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito no Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, Colossenses 3,16, o apóstolo Paulo diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, ensinai-vos, e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Você viu quantas vezes Paulo aqui está falando de sabedoria? Claro, eu nem falei tudo. Por quê? Não daria tempo. Isso aqui é para mostrar a nós, mostrar a você, mostrar para nós como o apóstolo Paulo dava importância à sabedoria espiritual. Por isso que nós precisamos seguir o seu conselho. Ele está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. Então, para nós desenvolvermos esta sabedoria que nós precisamos, para nós nos desenvolvermos como cristãos, nós precisamos desta sabedoria. Então, eu queria passar aqui a você alguns caminhos que a palavra de Deus nos dá para que nós possamos ter essa sabedoria em nossa vida. Ser sábio, se a gente pudesse dar uma definição, é quando a gente aprende a dar valor às coisas que merecem valor em todas as áreas da vida. E não dá valor às coisas que não merecem valor em todas as áreas da vida. Vou dar um exemplo. Esaú e Jacó. Ora, nós sabemos que Esaú foi sábio. Jacó não foi sábio. Por quê? Porque Esaú soube dar valor no momento certo à sua primogenitura. Isso está em Gênesis capítulo 25, versículo 29 em diante. Ele valorizou naquele momento a sua primogenitura. Aquilo era o mais importante. O seu irmão não estava nem aí. A primogenitura era dele. Ele deixou para lá. Ah, você pode ficar com ela? Porque eu não estou nem aí para isso. E trocou a sua primogenitura. Por quê? Por um prato de comida. Ou seja, para ele aquilo não valia nada. Mas o seu irmão sabia que a bênção de Deus estava naquela primogenitura. Ou seja, ele foi sábio porque ele aprendeu, ele soube dar valor ao que merecia valor. Nós erramos muito nisso. Nós somos muitas vezes insensatos porque nós damos valor ao que não merece e nós não damos valor ao que merece. Se a gente pudesse ajustar a nossa vida nesse quesito, nesse ponto, como a nossa vida seria diferente. O livro dos Provérbios, meus irmãos, é um livro todo escrito para mostrar para nós como a sabedoria é importante. É um livro inteiro
inteiro da Bíblia, mostrando como a sabedoria é importante. E o capítulo 8 é a chave. O capítulo 8 de Provérbios é a chave. É um capítulo dedicado à sabedoria. Então, nós precisamos ser sábios. Está aqui na sua palavra, na palavra de Deus. Pergunta é, nós estamos sendo sábios? Nós estamos buscando a sabedoria para as nossas vidas, a sabedoria de Deus para as nossas vidas? E nós temos que nos questionar nesse ponto. Se nós buscamos sabedoria, será que as coisas não dariam certas mais vezes se nós buscássemos esta sabedoria? Eu acredito que sim. Porque a Bíblia não se engana. Se as Escrituras dizem que a nossa vida tem que ser uma vida de sábios, é porque esse é o caminho melhor. Aí você me ouvindo agora diz assim, rapaz, é verdade, a palavra está mostrando que preciso ser sábio. Mas como? A Bíblia também mostra isso para nós. Como nós devemos buscar esta sabedoria? Como é que a gente busca ela? É lendo? É fazendo uma faculdade? É orando mais? Como é que busca? A Bíblia tem a resposta. Aqui no texto que a gente está lendo. Efésios 5, 15 a 17. Veja o versículo 16. Efésios 5, 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Preste atenção. No capítulo 5, versículo 15, Paulo disse assim, portanto, vejam prudentemente como vocês andam, não como sem juízo, mas como sábios. Aí alguém poderia perguntar, como? Ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, o versículo 16 é a resposta para o versículo 15. O verso 16 é o caminho, mostra como é que o versículo 15 pode se cumprir. Como é que eu posso ser sábio? Remindo o tempo. Aí você pergunta para mim, e o que negócio é esse de remir o tempo? Vou melhorar. Remir é comprar. Então, Paulo está dizendo assim, quer ser sábio? Compre o seu tempo. Todos nós temos 24 horas por dia. O tempo ele é democrático. O tempo é igual para todo mundo. Rico, pobre, qualquer cor, qualquer raça, qualquer país, feio, bonito, magro, gordo, enfim. O tempo é igual para todo mundo. Bons, ruins. Então todos nós temos 24 horas. Só que a gente não usa bem o nosso tempo. E aí Paulo está dizendo, você precisa, quer ser sábio, você precisa comprar o tempo. Aproveitar as oportunidades, como está em Colossenses capítulo 4, versículo 5, diz assim, ó, comportai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Alguém perguntaria, como? Ele responde, aproveitai as oportunidades. Colossenses 4, 15. Então, a nossa vida inteira é uma oportunidade. Deus está nos dando a oportunidade desde que a gente nasceu. Então, nossa vida inteira é uma oportunidade. Agora, só que eu preciso aproveitar essas oportunidades, usar bem o meu tempo, comprar o tempo, como Paulo está dizendo. E aí, só devemos dar valor ao que merece valor. Não podemos gastar o nosso tempo, se a gente está comprando o tempo, não podemos gastar o nosso tempo com o que não merece valor. Faça uma pesquisa aí no seu dia. Você, quando passa o dia de manhã até a hora de dormir, você gastou o seu tempo com o quê? As coisas que você usou, o que você fez, são coisas que mereciam valor? Ou você gastou o seu tempo com coisas que não merecem valor? E ao contrário, ao invés de edificar, estão atrapalhando a sua vida espiritual, comprando o tempo, remindo o tempo. E aí, aproveitando as oportunidades, é assim que se compra o tempo. Porque o que é comprar? É ter ele para a gente, ter ele para nós. Então aproveitar as oportunidades. O tempo são oportunidades. E nós não devemos deixá-las passar. Comprar, aproveitar as oportunidades. Ir atrás, comprá-las. É esse o conselho do apóstolo Paulo. Use bem o seu tempo, aproveite as oportunidades. Compre as oportunidades. Veja quantas portas bem boas Deus abre na sua frente. Não pode ir à igreja. Muita gente diz, não pude ir à igreja. Eu não pude ler a Bíblia. Eu não pude orar. Eu não estou podendo, eu não tive tempo de evangelizar. Enfim, lembra que às vezes, quem sabe, você até disse isso também. Porque eu não fui porque eu não pude. A gente usa muito essa expressão, não pude. E a gente até às vezes completa, eu não pude, por quê? Não, porque eu não tive tempo. Será que realmente nós estamos aproveitando bem o nosso tempo ou estamos gastando o tempo com o que não serve? E aí quando chega a hora de fazer o que serve, a gente, o tempo já foi porque eu já usei ele errado, não comprei, ao contrário, gastei. Ao invés de comprar, eu estou gastando. Então, minha gente, perde-se muito tempo com aquilo que não serve.
Você precisa perguntar: o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Oportunidade perdida não volta mais. Quando se perde uma oportunidade, nunca mais ela chega. Enfim, é como uma noite de sono perdida, nunca mais recupera. E aí, alguém ainda pode perguntar: mas por que eu devo remir o tempo? Paulo responde, versículo 16: remindo o tempo porque os dias são maus. Ou seja, o motivo central de Paulo aqui é: os dias são maus. O que é os dias? Os dias é o tempo que a gente vive o dia a dia. Então Paulo está dizendo assim: gente, aproveitem o tempo que vocês têm, porque o dia a dia, a nossa vida cotidiana, ela é má. Estamos vivendo no meio de uma sociedade corrompida e má. Então eu preciso pegar o meu tempo e não deixá-lo escorrer pelos dedos, fazendo as coisas que essa sociedade que eu vivo no meio dela anda fazendo. Eu tenho que comprar esse tempo, e eu só compro esse tempo andando diferente desta sociedade na qual eu estou no meio plantada. O que a sociedade tem feito é mal. O apóstolo João chega a dizer que o mundo jaz no maligno, em 1 de João 5,19. Então, o que o mundo faz é mal. Logo, comprar o tempo, remir o tempo, aproveitar as oportunidades, é viver na contramão desta sociedade. Eu não posso seguir o caminho dos demais. Eu tenho que seguir o caminho diferente. Eu não posso perder tempo com os demais. Eu preciso seguir um caminho e ganhar meu tempo de uma forma diferente. Ora, novelas, conversas sem sentido, rede social, filmes, séries, que ao invés de edificar estragam, tudo isso tem acabado com o nosso tempo. Mas veja o conselho de Paulo: remindo o tempo, comprando o tempo, ou seja, aproveitando o tempo de uma forma digna. Esse é o ponto, é a chave de quem é sábio. Sábio é aquela pessoa que aproveitou bem o seu tempo. Sábio é aquela pessoa que está aproveitando hoje bem o seu tempo. E aí, ele diz que nós precisamos ser sábios. Ele diz que nós temos o caminho para a sabedoria. O caminho é aproveitar as oportunidades. Use bem o seu tempo para as coisas que use o seu tempo para as coisas que lhe farão sábios. E no final de tudo, ele diz para nós que existe uma característica maior que todo sábio deve ter. Porque alguém pode dizer assim: ah, pastor, eu estou entendendo muito bem o que você está falando, eu já faço isso. Eu já aproveito bem o meu tempo, eu não gasto o meu tempo com o que não serve, eu estou remindo o tempo. Então, de acordo com a palavra, eu sou uma pessoa sábia. Mas Paulo também diz para nós que tem uma característica, para a gente saber fazer o teste, se a gente é sábio mesmo ou não. E que característica é essa? Versículo 17. Efésios capítulo 5, versículo 17. Por esta razão, não vos torneis sem juízo, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Veja, no verso 17 aqui tem um contraste. A pessoa sem juízo e a pessoa com juízo. Qual é o contrário da pessoa sem juízo? É a pessoa com juízo. E qual é a marca, a característica essencial desta pessoa que tem juízo? Está aqui no verso 17. Essa pessoa procura compreender qual é a vontade do Senhor. Então, você é sábio? Tem resposta. Você só é sábio, você só é sábia se você está andando na sua vida, no dia a dia, procurando saber qual é a vontade do Senhor, para que você possa fazer na sua vida. Paulo está dizendo: o sábio espiritual tem uma característica, o sábio espiritual tem uma marca. O sábio espiritual é aquela pessoa que procura conhecer a vontade de Deus em tudo. É como diz Provérbios capítulo 9, versículo 10, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então a marca central, a característica central, o centro, o ponto-chave de quem é sábio, ele ou ela é uma pessoa que procura Deus e a sua vontade, não para só conhecer, procura a vontade do Senhor para obedecê-lo. Esse é o fruto que todos nós devemos dar. Este é o fruto que nós, como cristãos, devemos dar como pessoas que são servas de Deus. Aqui está, em Efésios capítulo 5, versículo 9 e versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: pois antes vocês eram trevas, porém agora vocês não são trevas, vocês são filhos da luz, porque vocês são luz no Senhor. Porque o fruto da luz
consiste em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Efésios 5, 8 a 10. Veja o que Paulo está dizendo. Olha, vocês antes de conhecerem a Cristo, vocês tinham um comportamento de trevas, mas agora como filhos, vocês devem ter um comportamento de filhos. E qual é o comportamento de filho? Versículo 10. Prova, experimenta. Quem é filho, quem é luz, experimenta sempre o que é agradável ao Senhor. É a vontade de Deus, que está aqui no versículo 17. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Esse é o fruto que deve sair da minha e da sua vida como servos e servas de Deus. Agora, temos que entender que só se conhece a vontade do Senhor quando a entrega é total. Não existe uma outra maneira de conhecer a vontade de Deus. Eu quero conhecer a vontade de Deus, mas sou crente São Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Não vai conhecer a vontade de Deus nunca. Isso é invenção sua, pastor. Não é não, vou mostrar que não é não. Segura aí. Vou reforçar aqui. Só conhece a vontade do Senhor se houver na sua vida uma entrega total. Sem entrega total não existe conhecimento da vontade do Senhor. Você quer ver? Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Veja, o que você tem que fazer? Apresentar o seu ser inteiro, o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pare aqui. Paulo está dizendo, você precisa se entregar completamente a Ele. O seu corpo, o seu ser, a sua vida tem que estar entregue completamente na mão do Senhor. Lembre-se, o sacrifício do Antigo Testamento para Deus aceitar tem que ser perfeito, tem que ser santo. Então você, para que Deus aceite a sua entrega, você precisa ser santo. Então o versículo 1 de Romanos capítulo 12 está dizendo, você precisa ser santo, completamente santo. Quando você for santo, você está entregue, eu estarei entregue quando eu for santo de verdade nas mãos de Deus. E quando eu estiver entregue nas mãos do Senhor, aí vem o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque tudo começa na nossa cabeça. Para quê? Por que eu devo ser santo? Por que eu devo ser entregue na mão de Deus? Completamente. Aí agora está o versículo 12, a segunda parte. Versículo 2, a segunda parte de Romanos capítulo 12. Romanos 12, 2, a segunda parte. Para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está a resposta aqui? Ou seja, só experimenta esta vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável quem for entregue completamente na mão do Senhor. Em outras palavras, quem for santo nas mãos de Deus pode conhecer a sua vontade. Então Paulo está dizendo, versículo 17, você precisa andar como sábio, e anda como sábio aquele que conhece, que procura conhecer a vontade do Senhor. E só procura conhecer a vontade do Senhor quem está completamente entregue nas mãos dele. E só está completamente entregue na mão dele quem está santificado diante do Senhor. Porque Romanos 12, 1 e 2 diz isso. Nós precisamos nos oferecer o nosso corpo, o nosso ser, como sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Então, meus irmãos, veja o caminho que o apóstolo Paulo nos dá aqui em Efésios capítulo 5, verso 15 ao verso 17. Ele diz, olha, você precisa buscar sabedoria espiritual. Você precisa ser sábio. Não ande como um insensato, mas ande como um sábio. Isso é o versículo 15. Ou seja, tem uma palavra de Deus aí imperativa para a nossa vida. É uma ordenança do Senhor. Não é uma opção. Eu busco se eu quiser, eu não busco se eu não quiser. Não. Existe uma ordenança, um imperativo de Deus para a nossa vida. Nós precisamos buscar sabedoria espiritual. Investir o nosso tempo nisso. Por quê? Porque é o segundo passo, versículo 17, versículo 16. Paulo diz, e como é que se busca essa sabedoria? Só se busca essa sabedoria quando a gente reme o tempo, quando a gente compra o nosso tempo, quando a gente usa o nosso tempo da melhor maneira possível. Então, logo, eu preciso ser sábio diante de Deus e eu só chego a esta sabedoria do Senhor se eu aproveitar o meu tempo para fazer com o meu tempo as coisas que Deus quer. Procurar a profundidade do conhecimento do Senhor com o meu tempo.
comprando o meu tempo, aproveitando todas as oportunidades, canalizando as oportunidades para esse evento, para esse objetivo. E como é que eu sei que está acontecendo isso comigo? É simples, é o versículo 17, porque Paulo diz: quando alguém está realmente sendo sábio e espiritual, esta pessoa está entregue nas mãos do Senhor, esta pessoa está procurando conhecer qual seja a vontade do Senhor. Eu preciso ser sábio, você também. Só conseguiríamos esta sabedoria se a gente aproveitar o nosso tempo, e essa sabedoria se mostra em nós quando nós estamos cada vez mais nos santificando, isso é, buscando conhecer qual seja a vontade do Senhor nosso Deus. É um caminho, né? É um caminho. Por que a gente está estudando a Bíblia aqui todo domingo? É o caminho. Por que eu digo assim? Vinha para a escola dominical, é o caminho. Por que eu digo, olha, chama alguém para estar conosco aqui agora na escola bíblica? Porque é um caminho. Quem quer chegar a algum lugar tem que andar por um caminho. Ninguém chega sem ter um caminho. E o caminho para o conhecimento de Deus e para a sua profundidade é a nossa busca. É o nosso tempo bem aproveitado e gasto com as coisas de Deus. Porque todo cristão tem que buscar essa sabedoria. Agora, esta sabedoria não vem com estalar de dedos. O conhecimento do Senhor só chega a nós quando nós abandonamos as coisas más, os dias são maus, abandonamos as coisas da sociedade sem Cristo e aproveitamos o máximo o nosso tempo. Como é que faz isso, pastor? Canalizando o nosso tempo para as coisas de Cristo. E quando isso chega em nossa vida, tem um jeito. A entrega completa a Deus, a santificação do nosso ser é a prova de que esta sabedoria está chegando em nós. Ou seja, o fruto de tudo isso é nós nos santificarmos, nos entregarmos de todo o ser ao Senhor. Esta é a marca central, é a consequência de quem realmente tem na sua vida a sabedoria espiritual. E aí eu tenho que perguntar no final, você está buscando sabedoria? Essa semana, quanto de sabedoria espiritual você buscou? Esta semana, o que foi que você fez com a sua vida e com o seu tempo? Esta semana, Deus pode olhar para o resumo dos seus dias, de segunda até hoje, que é o último dia da semana, e dizer assim, realmente, não, você pode dizer assim, hoje é o primeiro dia, pastor, não, hoje é o último dia da semana, tá? Primeiro dia é amanhã. Então, Deus pode olhar para você e ver o resumo da sua semana, hoje, no último dia, dizer assim, realmente essa pessoa passou esta semana, segunda até hoje, realmente gastando seu tempo comigo, buscando as coisas que são minhas e crescendo em sabedoria. Meu irmão, o apóstolo Paulo nos deu o caminho. Agora, nós precisamos andar no caminho. Eu digo sempre, ter a sabedoria, ter a informação e ter a sabedoria são coisas diferentes. Saber e ter a informação são coisas diferentes. Dou um exemplo. A pessoa diz assim, vá ao médico amanhã, porque você está com um problema sério. Deu informação. Se a pessoa amanhã chegar e não for médico, ele não sabe que está com um problema sério. Porque se ele soubesse, ele ia. Então, ter a informação e ter sabedoria são coisas diferentes. Tá? Então, você pode ter informação. Você sabe o caminho, eu mostrei a você. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é, você está andando nesse caminho? Não está apenas tendo a informação, mas está andando. Isso é visto em você? Lembre-se, não é palavra de um pastor, é palavra do Senhor. Então, meus irmãos, que nós olhemos para Efésios capítulo 5, verso 15 ao verso 17. O caminho para a busca da sabedoria espiritual e que esse caminho seja visto na minha e na sua vida. Este é o meu mais sincero desejo. Que Deus nos abençoe e nos dê muita oportunidade de crescermos nessa busca da sabedoria espiritual. É isso que a gente faz aqui, na escola bíblica, ou aqui online, ou no nosso templo, que está próximo de voltar. Não sabemos ainda, mas está próximo de voltar. Enquanto não, eu estou aqui com você, todos os domingos de manhã, para a gente buscar ciência na palavra do Senhor. Domingo que vem a gente começa com Gênesis, primeiro livro da Bíblia. O que é isso? Do que fala? Quem escreveu? Qual é a sua língua? Qual é o seu tema central? Qual é a teologia de Gênesis? O ensinamento central de Gênesis? Por que é que eu preciso ler Gênesis?
é domingo de manhã. Então eu espero que você esteja aqui. Vamos fazer essa jornada, essa caminhada pelas Escrituras. Gênesis, Êxodo, Levítico, enfim. Vamos embora. Vamos ver toda a Escritura Sagrada, livro por livro, procurando conhecer cada um deles. Não vamos ver capítulo por capítulo, não. É livro por livro. Uma geral no livro, para que você possa conhecer a Bíblia que você usa. Domingo começa com o primeiro, que é o livro de Gênesis. Eu queria orar com você nesse momento, lhe dizer que logo mais está chegando o departamento infantil com a programação para as crianças, e logo mais às 18 horas nós estamos aqui com o nosso canal e o culto de louvor e adoração a Deus, encerrando as programações dos 88 anos da nossa igreja. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por esta manhã. Nós te agradecemos, meu Pai do Céu, pela live que foi uma bênção, Pai Santo, ontem à noite. O Senhor nos abençoou ricamente, Senhor. O Senhor nos deu a tua graça. O Senhor nos deu, Pai Santo, a direção em tudo, louvores, mensagens. Meu Deus, nós te agradecemos pela possibilidade de poder fazer, Pai Santo, aquele culto ali no templo, Pai Santo. E hoje, agradecemos a Ti pela palavra do Senhor nesta manhã e pedimos nos dar sabedoria, Pai Santo. Nos dá ânimo, Senhor, para buscar isso para a nossa vida, meu Pai do céu. Nos dê esse dia abençoado em Tua presença e que logo mais nós estejamos juntos de novo aqui para louvar o Teu nome, Senhor Deus eterno, e cultuar a Ti por todos os benefícios que Tu nos tem concedido. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você. Abençoe a sua casa e a sua família. E até mais tarde, no nosso culto de adoração, se Deus assim nos permitir.